Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Hoje o texto é em Hebreus 10:35, mas nós iremos caminhar um pouco pela Bíblia até nós chegarmos nesse texto. Então, primeiro eu gostaria que os irmãos abrissem em 1 Reis, capítulo de número 18, que fala sobre Elias e os profetas de Baal, versículo 22, que diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Versículo 23: Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu lhe prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Versículo 27. Disse: Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tem alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. Agora lá para o versículo 36, diz assim: Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra diz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu toda a água que estava ao redor. Eu gostaria nesse momento que nós meditássemos um pouco sobre Elias. A princípio, eu gostaria primeiro de falar um assunto com vocês que tem me incomodado há muitos dias. Há muitos dias que Deus tem pedido, tem falado ao seu povo para que nós nos comuniquemos sobre um assunto sobre a depressão. E Deus ele vem me incomodando para falar sobre esse assunto. E hoje eu gostaria que, junto aos irmãos, nós olhássemos um pouco o que a palavra do Senhor tem a dizer sobre esse momento. E mais precisamente, sobre o momento da depressão. O livro de Reis, que nós acabamos de ler, ele é um livro que fala sobre os diversos profetas do Velho Testamento. E acontece que nós sabemos que Elias é importante, porque posteriormente, quando Jesus ele vai perguntar ao povo quem ele pensa que Jesus é, um dos profetas que é citado é o próprio Elias. Então isso só prova que para o povo hebreu havia uma importância muito grande ao profeta. E é interessante que nós vemos o Elias que vive num momento muito conturbado. Acontece, vocês devem saber, mas depois que Salomão, o rei, morreu, o reino ele se separou. Ele se separou o reino do sul e o reino do norte. Ao reino do norte foram 10 tribos. Essas 10 tribos, são dessas 10 tribos que nós iremos meditar. Elas são 10 tribos que no primeiro momento, elas continuaram na proposta de louvar o Senhor, mas que conforme o tempo foi passando, conforme outros reis foram se sucedendo, aconteceu que o reino foi se afastando cada vez mais de Deus. O reino do sul, por outro lado, que tinha como capital Israel, esse sim, continuou louvando ao Senhor. Mas acontece que Deus, ele leva Elias para falar justamente às 10 nações, ou melhor, às 10 tribos que não estavam com o propósito diante de Deus. No meio disso tudo, o que acontecia é que Jezabel, a esposa de Acabe, havia matado todos os profetas. E o único que havia sobrado era Elias. E se vocês forem comigo, ainda em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 3, nós temos um Elias, que nesse momento, ele vê que tudo deu certo no primeiro momento. Ele viu que todos os profetas de Baal haviam morrido,
Ele viu que agora, se vocês forem ler o capítulo, chuva começa a cair para aquele povo de Samaria, mas Elias sentia a solidão, Elias sentia um vazio dentro do seu peito. E é então que no versículo 4 ele foi dizer: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zinco, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zinco. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Nesse momento que nós temos é um Elias que olha para dentro de si mesmo, e ele sente um vazio dentro do seu peito, porque ele se encontra sozinho, porque ele olha para si e ele percebe que talvez ele não seja melhor do que seus pais. Mas o que mais me deixa feliz no meio de tudo isso é porque Elias pode ter se sentido sozinho, mas ele não estava. E que nesse momento que nós vemos é um Deus que se prontifica a, no momento da dor de Elias, se fazer junto e levar um anjo até ele para te dizer: ei, não está na hora de parar, levanta e come. No versículo 11 e o versículo 12, nós temos dois trechos, dois versículos muito interessantes. E dizia ele lhe disse: sai para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fedia os montes e quebrava os penos diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Eu gostaria que nós parássemos um pouco aqui. Nós voltaremos depois para esse texto, mas eu queria dar um pequeno testemunho para a igreja. Dos 6 aos 10 anos de idade, eu recebi diversas vezes do Senhor, o Senhor olhando para mim dizendo: olha, eu tenho um grande propósito na tua vida. E eu vi isso acontecer, e acontecer, e acontecer, e acontecer. Uma dessas vezes, essa foi uma vez que me marcou muito, porque no dia 10 de janeiro de 2021, um senhorzinho me parou, um rapaz talvez, acho que uns 27, 30 anos, me parou e ele me disse o seguinte: olha, quando tu tinha 7 anos de idade, tu veio até mim e tu me disse as seguintes palavras: tende paciência, porque Deus tem um propósito na tua vida. Esse homem, ele havia acabado de perder o seu pai, e eu lembro que ele falou que hoje a profissão dele era trabalhar na ambulância como um enfermeiro para ajudar as pessoas que estavam com seus problemas. E aquilo me tocou de uma forma muito profunda. Mas aos 11 anos de idade, pela primeira vez, sozinho em casa, com meus pais viajando, eu tive pela primeira vez uma sensação de vazio, essa mesma sensação de depressão. Aos 16 anos isso voltou a acontecer. E como da outra vez eu comuniquei aos meus pais, eu continuei orando, eu fui para um atendimento psicológico, mas que aos 17 eu tive uma crise de ansiedade. E eu lembro que foram diversas crises, mas uma delas me marcou muito, porque eu estava estudando, e enquanto eu estudava, eu assistindo a videoaula, escrevendo, e lágrimas começaram a cair do meu rosto, e eu tive que parar a videoaula porque eu estava todo mundo tremendo, e eu não entendi o que era que estava acontecendo. Aos 17 anos também, eu tive uma crise de pânico. Eu lembro da sensação, porque era uma sensação terrível, onde meu coração ele ficou muito acelerado. Aconteceu vários pensamentos na minha cabeça, e todos esses sentimentos eles foram muito marcantes e muito profundos para mim. E por diversas vezes eu vi essas crises de depressão, essas crises de ansiedade passando por mim. E por diversas vezes eu lembrava daquelas palavras que tinham me dito durante a minha infância. E eu me perguntava a Deus por quê. É aquela sensação de por que Deus está fazendo isso? Do qual o propósito que Deus tem nisso para a minha vida? E há cerca de um ano eu comecei a meditar no livro de Jó. Eu gostaria que vocês meditassem junto comigo. Se vocês já quiserem, pode abrir em Jó capítulo 38. A pessoa
Ele é um dos livros mais polêmicos que nós podemos encontrar na Bíblia. Se você olhar para Mateus e você mostrar o livro de Jó, ou se você mostrar para um crente o livro de Jó, ambos hão de se espantar. O que nós temos é um homem muito rico, com muitos filhos, com muitos tesouros, mas que Deus tira tudo que ele tem, para que o nome de Deus seja glorificado. Acontece que um dia Jó, lá no capítulo 1, vocês poderiam perceber isso. Jó, lá no capítulo 1, está sentado, um dia normal, como qualquer outro, quando chega um servo até ele, diz o seguinte: ei Jó, homens inimigos se juntaram e mataram todas as tuas vacas no fio da espada. Enquanto esse ainda estava falando, chega um outro e diz: fogo do céu caiu, e todas as tuas ovelhas, e todos os homens que cuidavam das tuas ovelhas morreram. Enquanto esse ainda estava falando, chega um outro que diz: outros inimigos se juntaram, e eles foram tentar contra os teus camelos, e todos eles morreram. E enquanto esse ainda está a falar, vem o outro e diz: um vento muito forte bateu contra a casa do teu primogênito, e todos os teus filhos morreram. No capítulo 2, e isso você também pode ver, no que nós vemos é um Jó que está limpando as suas feridas num caco de telha, e vermes entram e saem de suas feridas. A mulher de Jó olha para Jó e fala: ei, amaldiçoa o teu Deus e morre. No capítulo 3, nós temos um Jó dizendo que queria nunca ter nascido. É uma mensagem muito forte. Quando nós estamos muito acostumados a escutar aquela mensagem de que tudo vai dar certo e que todas as coisas vão acontecer como nós queremos, e quando Deus permite que a aprovação aconteça na nossa vida, muitas vezes nós olhamos para isso e nós perguntamos a Deus por quê. Nós perguntamos por que Deus permite o nosso sofrimento. Por que Deus permite que nós passemos por tudo isso? O livro de Jó todo é uma tentativa de Jó, junto aos seus amigos, de tentar entender por que Jó estava sofrendo. Foram diversas e diversas tentativas, até que no capítulo 38, ou melhor, a partir do capítulo 37, mas nós leremos o 38, Deus, ele chega para Jó e fala. O versículo 3 diz assim: agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-nos saber se tens inteligência. Versículo 7: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Ou quem cerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da mar? Quando eu pus as nuvens por vestidura, e a escuridão por envoltouro, quando passei sobre o meu decreto, e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui vais, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Versículo 17: ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte, ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faz-nos saber se sabes tudo isso. Versículo capítulo 40, verso 7: cinge agora os teus lombos como varão, eu te perguntarei a ti, e tu me responderás. Porventura também farás tu vão o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tem braços como Deus? Ou podes trovejar com voz como a sua? Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-te de majestade e glória. Como assim? O que está acontecendo? O que Deus quis falar com tudo isso? Deus está olhando para Jó e ele está dizendo o seguinte: o teu sofrimento é porque eu quero. O teu sofrimento, ele tem um propósito. Eu permiti que isso acontecesse por um propósito, para que o teu sofrimento glorificasse o meu nome. É interessante nós percebermos a forma como Deus ele vai se mostrar a Jó. O que Deus está dizendo nesse momento é o seguinte: olha, Jó, ele mostra vários animais.
uma lista enorme de animais. Ele disse: ó, tá vendo tudo isso? Fui eu que criei. Aí Jó, Deus ele mostra para Jó e diz: olha Jó, sabe o mar? Tu sabe por que o mar ele só vem até aqui e ele não passa daqui? Foi porque eu quis assim. Eu disse: só até aqui virá. Olha Jó, tu sabe quem é que manda na morte? Tu sabe quem é o dono da vida? Sou eu, Jó. Eu que mando em todas essas coisas. E muitas das vezes nós olhamos para o nosso próprio Deus e nós achamos que nós temos a capacidade de saber de todos os propósitos, de todas as coisas, mas que a única coisa que foi falada até esse momento nesse culto foi sobre confiança. E eu vim até aqui para pedir que você confiasse no nome de Deus. Nós não estamos no maior sistema solar. O Sol ele é bem pequenininho. E a Via Láctea, que é o nome da galáxia que nós estamos, ela não é nem sequer a principal. Há apenas alguns anos que nós conseguimos ver o primeiro buraco negro. Até então era simplesmente algo, uma hipótese. Mas que nós vimos o buraco negro quando ele estava engolindo um Sol. Nós não sabemos do que a Terra plana. A Terra ela está rodando ao redor do Sol, por que motivo? Ela está em cima de quê? Por que existe a gravidade? O que mantém aquilo lá? Nós não sabemos. Nós não sabemos por que a Terra está lá, nós não sabemos por que todas essas coisas existem. Ao menos a ciência não consegue explicá-las. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, a ideia que nós temos é que Deus fez tudo isso com a sua boca. Mas a única coisa que Ele fez com as suas preciosas mãos foram nós. E mesmo assim, muitas vezes nós pensamos que Deus está longe de nós. Muitas vezes nós olhamos para todos esses problemas e nós dizemos: meu Deus, onde o Senhor está? E muitas vezes Deus ele está nos dizendo: eu estou aqui, filhinho. Eu ainda não esqueci de ti. Tu está no deserto, mas quem está olhando para ti sou eu. E nós esquecemos e nós não paramos para olhar o tamanho do nosso Deus. Nosso Deus ele é soberano. Ele pode todas as coisas. Ele é maior do que toda a existência. E tudo que existe para glorificar o seu próprio nome. É interessante sobre tudo isso, do porquê que Deus me fez passar por tudo isso. A resposta que Deus me deu foi essa. Foi que o propósito do meu sofrimento foi para que o nome dele seja glorificado. E eu passei diversos anos tentando encontrar em todas as coisas, em todas as questões, e perguntando a Deus por quê. E a resposta estava bem aqui. A resposta estava bem aqui porque quando as pessoas olham para todas essas questões, para todos esses problemas, eles se perguntam: como que tu consegue? E eu falo: se fosse pelas minhas próprias capacidades eu não conseguiria. Mas eu tenho uma graça que superabundou na minha vida, e por causa disso eu consigo. E eu vim até aqui para te dizer que o nome de Deus ele vai ser glorificado através do teu sofrimento. Jó, ele não sabia de tudo isso. Ele não sabia que no final das contas tudo iria ficar bem, que ele teria outros filhos, que Deus daria tudo em dobro, que os seus amigos viriam até eles e celebrariam junto a ele. Jó não sabia de nada disso. E muitas das vezes no meio do nosso sofrimento, quando Deus está calado, nós nos perguntamos: e aí? E agora? E Deus, Ele se mantém calado. Enquanto isso acontece, nós não sabemos como é o futuro. Mas a única coisa que nós temos com certeza é que há um Deus que cuida de nós. E que é isso que nos mantém de pé. É essa capacidade, é essa possibilidade de saber que eu não consigo, mas que eu tenho um Deus que fez todas as coisas e que cuida de mim a todo momento. Nós não temos um livro
igual nós podemos ver no livro de Jó. Jó, ele não tinha o livro de Jó. Jó, ele não sabia que todo o seu problema ia ser resolvido. Jó, ele não sabia que as coisas dariam certo. Mas no capítulo seguinte, ou melhor, no capítulo 42, o que nós temos é um Jó que diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de perto, porque o meu sofrimento me fez te conhecer. Uma mensagem, o que eu gostaria que você entendesse é que é no momento do nosso sofrimento que nós nos tornamos os verdadeiros adoradores. Sabe aqueles verdadeiros adoradores que Jesus estava falando lá em João capítulo 4? É no meio da provação, é no meio do deserto que nós dizemos: Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo. Eu não sei por que todas essas coisas estão sucedendo na minha vida. Mas eu entreguei a minha vida nas tuas mãos. E que eu confio, independente de qualquer coisa. Nós colocamos desde que nós aceitamos a Jesus, nós colocamos uma cruz sobre as nossas costas. E essa cruz nós vamos carregar. Nós matamos o velho homem todos os dias. Mas se nós matamos esse velho homem todos os dias, há uma coisa que nós iremos ter. Assim como Jesus morreu na cruz do Calvário, nós iremos junto a Ele para uma glória celeste. E essa com certeza é a maior e a única possibilidade de que nós sejamos verdadeiramente felizes. E aqui eu gostaria que os irmãos abrissem em Hebreus capítulo 10. E aqui nós já vamos encerrar. Versículo 34. Ou melhor, a partir do versículo 30. Espetáculos, com vitupérios e tribulações. E em parte fostes participantes com o que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e que o gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e aventurado coração. Aleluia. Essa é a maior de todas as nossas esperanças. O que eu estou tentando te dizer é que, por mais que nessa vida talvez seja um puro sofrimento, por mais que você olhe para um lado e para o outro e você diz: os meus amigos da escola, eles riem porque eu sou crente, porque eu sou diferente. Por mais que no emprego você diz: eu não posso fazer isso porque isso vai contra a minha fé. Por mais que os seus pais olhem para você e zombem porque você é cristão. Por mais que todas essas coisas te sucedam, existem galardões que estão sendo feitos através do teu sofrimento. O teu sofrimento, ele não está sendo em vão. O teu sofrimento, ele vai salvar os teus pais. O teu sofrimento, ele vai salvar os teus professores. O teu sofrimento vai salvar os teus amigos. Porque quando eles olharem para você e perguntarem como é que você aguenta toda essa zombaria, você vai dizer: porque eu tenho um Deus que me promove graça, e com a graça eu consigo. E pelas minhas capacidades eu não consigo, eu não tenho a possibilidade. Mas eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Por isso que a todo momento, por isso que quando nós vimos para cá, nós sentimos essa vontade de conhecer Jesus. Essa vontade de a cada momento nós estamos: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Porque essa vida nós nunca seremos felizes nela, mas há um céu reservado, e que eu creio com todas as minhas convicções que lá sim, nós seremos os homens, as mulheres mais felizes de tudo. E que quando nós estivermos lá em cima, e que quando todas as coisas passarem, nós vamos dizer: valeu a pena vir até aqui. Valeu a pena todo esse sofrimento, porque agora eu consigo abraçar Jesus. E agora todo o sofrimento, tudo aquilo que eu passei já não é mais nada. Lá em Romanos capítulo 8, verso 18, Paulo está descrevendo isso muito bem. Ao dizer que tem por certo que nenhuma das aflições desse tempo hão de se comparar com a glória que há de nos ser revelada. Há alguns dias atrás, eu
eu estive num velório e quando escreviam textos para essa pessoa, lá tinha uma frase que dizia, por diversas vezes eu li essa frase, que dizia: eu farei de tudo para ter mais um momento com você. Eu acho essa uma das frases mais bonitas que a humanidade pode falar para alguma pessoa. A pergunta que eu quero te fazer é: o que você está disposto a abdicar em prol da sua salvação? Você está disposto a passar? Você está disposto a passar por esse sofrimento? Você está disposto a passar por todas as coisas que vão sim te incomodar nessa vida, mas que quando nós chegarmos lá em cima, e quando nós abraçarmos Jesus, quando nós pudermos nadar nas águas cristalinas, que quando nós tivermos uma morada celeste, que quando nós não tivermos mais sol, porque o próprio Deus vai estar iluminando, quando todas essas coisas acontecerem, enfim você vai poder dizer: todo esse sofrimento valeu a pena. O teu sofrimento, ele só acontece porque o nome de Deus precisa ser glorificado. E eu espero que você consiga essa confiança de Deus, e que quando as coisas estiverem difíceis, você peça ajuda a quem te aparecer, você peça ajuda aos seus pais, você peça ajuda aos regentes, você peça ajuda a todos eles. Mas quando se trata do seu relacionamento com Deus, eu espero que você consiga a confiança, e que quando tiver tudo difícil, quando a solidão estiver no seu peito, você diz: Jesus, vem logo, Jesus, porque eu sei que lá sim, eu vou ser feliz. Eu gostaria que vocês meditassem em tudo isso, e que a cada momento nós estejamos com um só súplica: ora vem, Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.